nome de Jesus Cristo, nós declaramos: Espírito Santo de Deus, tu tens a total liberdade para agir no nosso meio. Agir, Deus, nesse lugar, na tua casa. Agir, Senhor, em cada lar, Pai. Derrama, Deus, de uma unção poderosa. Derrama, Deus, de uma glória, Pai. Oh, Deus, sem igual na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Título da mensagem hoje é Estrangeiros. Eu coloquei aí um passaporte, né? Somos estrangeiros, e Daniel, que nós vamos estudar agora, é um exemplo muito bom disso. Quando a gente vai para a próxima tela aí, a gente vai ver o seguinte: que existe um grande desafio na nossa vida, que é viver no mundo sem pertencer ao mundo. A gente precisa viver no mundo, estar no mundo, somos do mundo, né? Mas não pertencemos ao mundo. E aqui, para a coisa ficar um pouco mais clara, quando a Bíblia usa essa palavra mundo, o grego é a palavra cosmos, significa um grupo, um conjunto de coisas. Então a gente usa também dessa maneira. Por exemplo, há um mundo nerd, há um mundo dos corintianos, o mundo do futebol, o mundo da Fórmula 1. E aqui, quando a gente está falando de mundo, a gente está dizendo da cultura, das coisas que envolvem o mundo que não são de Deus. Então, de tudo aquilo que está no mundo, que está presente no seu serviço, na tua escola, né? Nos lugares que você frequenta, na rua, no momento que você sair daqui ou você sair aí da tua casa. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que é governada por Satanás. Então, esse mundo que eu estou falando, né? Esse mundo jaz no maligno. Jesus diz assim: lá vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, estou aplicando aqui viver nesse mundo, nessa cultura liderada muitas vezes por Satanás, na maioria das vezes por Satanás. A gente viver debaixo disso sem sucumbir a isso, sem fazer parte disso, mas influenciando. Então, esse é um dos maiores desafios da vida cristã, no meu ponto de vista, porque a gente tem uma opção bem confortável, que era alguma coisa que eles usavam no 3º ou 4º século. Qual que era? Era a opção do monastério. Então, eu tenho muita dificuldade de conviver com a minha família. O difícil é conviver. Eu tenho muita dificuldade de conviver no meu serviço, tenho muita dificuldade de conviver na minha escola. Toda vez que eu convivo, eu peco. Aí você faz o quê? Você faz uma casa no meio do deserto e só fica você lá. Você vai conseguir diminuir potencialmente o número de pecados, né? Você vai ter outros, você vai ter maus pensamentos, mas pecado relacional vai diminuir bastante. E teve uma corrida aí nos primeiros séculos da igreja em torno disso. Então, o que acontecia? As pessoas se isolavam. Que resquício a gente tem disso? Às vezes na igreja a gente acaba optando por esse comodismo. A gente acaba se isolando, é uma saída mais fácil. Vamos conviver com mais ninguém que na crente, né? Vamos criar ali o nosso reduto gospel, a gente não vai se envolver com ninguém, a gente não vai conversar com ninguém, a gente vai entrar realmente como se fosse um extraterrestre, né? Entra no lugar fechadinho ali, olha, isso é do demônio, aquilo é do demônio, aquilo é do demônio, tudo é do demônio, eu vou lá, e fico recluso. A mesma coisa que faziam nos primeiros séculos, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente deve influenciar esse mundo, mas também quando a gente começa a entrar em contato, a coisa fica perigosa, não fica? Quando eles vão fazer evangelização, a Bíblia ensina que tem que ir em 2, porque se for um é perigoso demais, então o outro ajuda a dar um freio. E nós temos esse desafio, nós somos estrangeiros, nós somos embaixadores do reino, nós temos que estar no mundo, influenciar o mundo, sem deixar que o mundo nos domine e nos influencie. E uma grande lição disso é Daniel. Na próxima tela você vai ver o seguinte, que nós estamos numa continuidade aí. A gente falou sobre Davi, né? Falamos sobre Jesus ser o rei do nosso coração. Depois de Davi, a gente foi para Salomão, vimos o pecado de Salomão. Depois nós vimos também ali o profeta Eliseu, e aí eu vou pedir para passar para a próxima tela. Depois do reino dividido, a linha vermelha ficou o reino de Israel, a linha verde, o reino de Judá, e você vai ver ali no finalzinho, pode passar para a próxima tela, tem uma setinha ali, é ali que nós estamos na história. Então, se você for no YouTube buscar as 5 últimas pregações, eu estou buscando trazer uma continuidade, para a gente ter uma visão panorâmica da Bíblia, muito panorâmica, porque eu estou sendo aqui bem sintético, estou resumindo bastante. Então, no reinado de Jeoaquim, ele é praticamente o último. O que acontece aqui, igreja? Nabucodonosor invade, e Jeoaquim percebe que ele não ia vencer a guerra, então ele se rende. Nabucodonosor vai lá, toma as riquezas do povo de Judá, toma pessoas do povo de Judá,
e sai, levando Joaquim preso. Só que no momento que o rei Nabucodonosor sai, esse outro rei que você vai ver à direita aí, né, Zedequias, o que vai acontecer com ele? Ele vai aproveitar que não tem ninguém e ele vai estabelecer um governo. Mas vai ser um governo que vai durar pouco tempo. Onde nós estamos na história? O povo de Israel, ele foi separado por Deus. Olha só como uma coisa interessante, né? Começou com Abraão. Deus fala para Abraão: olha, a partir de você serão benditas todas as nações da terra, de você farei uma grande nação. Abraão, Isaque e Jacó. Em Jacó tem 12 filhos, formam 12 tribos de Israel. Eles vão para o Egito, ficam presos 400 anos, se tornam um povo de 2 milhões de pessoas. Esse povo é dirigido por Moisés para sair do Egito e se tornar essa grande nação. No momento que eles estão saindo e estão para entrar na terra prometida, 10 espias duvidam. Eles ficam mais 40 anos no deserto e Josué assume o governo. Josué assume o governo e ele consegue levar esse povo para a terra prometida. Então, a partir daí, você tem mais de 2 milhões de pessoas, uma nação, vivendo na terra que Deus colocou para ela. Depois tem a época dos juízes, Sansão, Gideão. Depois tem a época de Samuel. Depois tem os reis. Primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Há uma grande prosperidade. E o que acontece? O rei Salomão peca. O reino é dividido. A divisão do pecado. Um lado fica Roboão, outro lado Jeroboão, como a gente vê nessa seta. O reino continuou dividido, não teve mais uma unificação aí. E aí quando a gente olha para o pecado, a gente vê tudo isso, a gente pensa assim: não pode ficar pior. Pode ficar pior. Além de dividido, agora eles vão ser exilados, eles vão ser retirados da própria pátria. O que aconteceu aí? Eles vieram do Egito, foram libertos, tiveram sua própria terra, e agora eles voltam a ser escravos de novo. Esse caminho é um caminho muito parecido aqui, a Bíblia não faz nada por acaso, com o caminho daquele que se desvia da fé. A pessoa, ela está vivendo com Deus, está tudo certo, Deus faz promessas para ela, assim como fez para Abraão, ela vive ali aquele primeiro amor com Deus, está toda empolgada, passa um tempo na igreja, e aí ela faz um erro ou outro, aí você fala: está ficando pior, um erro, aí daqui a pouco ela vem e sai, e ela volta para o quê? Para a escravidão, assim como o povo de Israel voltou. Então a gente pode ver a trajetória do povo de Israel, a gente pode ver a trajetória da nossa vida, como as coisas vão se desenrolando. Mas hoje é a pregação de Daniel, vamos lá. Daniel está aqui em Joaquim, vamos para a passagem bíblica então, Daniel capítulo 1, pode ir para a próxima tela, e aí eu vou passando, enquanto eu vou falando, pode ir passando aí. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, como eu mostrei no gráfico anterior. E o Senhor Deus entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o que é sitiar? Ele foi lá, entrou na cidade, invadiu a cidade, tirou tudo aquilo que ele achava que era de valor, e o templo aqui, a gente está falando da época do templo de Salomão, né? Um templo muito rico. Depois disso foi lá, tirou tudo, tirou as pessoas principais, sitiou aquela cidade e dominou sobre todos. Verso 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Aqui às vezes a gente tem uma ideia errada, né, sobre dominação. A gente pensa que a dominação vem o rei e aí torna todo mundo escravo, coloca todo mundo no tronco, coloca todo mundo para mexer no moinho e chicoteia todos. Não é assim. Alguns eles vão fazer isso mesmo, mas outros são pessoas estratégicas. O que eles vão fazer? Vão aproveitar a formação que eles têm, a capacitação deles, e vão colocar em cargos que precisem dessa capacitação. Então eles não vão colocar todo mundo lá para ser escravo, aquele escravo que sofre, que apanha. Eles vão colocar alguns para ter inclusive altas posições na corte. A gente tem uma ideia de escravidão muito ligada à cultura brasileira, né? Então isso está impregnado. Quando a gente vê escravidão, a gente já pensa desse jeito.
A cultura brasileira, ela foi muito cruel, né? Talvez não tanto quanto a americana, mas foi muito cruel, muito castigo físico, muita exploração. E aqui, você tem disso, mas você tem também posições estratégicas. Então imagina que houvesse uma dominação, a pessoa ela tem uma formação extraordinária. Você vai colocar ela para empurrar o moinho? Não é sábio. Como que eu vou conseguir mais recursos? Eu vou colocar ela numa posição estratégica. Eu vou treinar, eu vou ensinar minha cultura. O que a gente vê aqui, igreja? Um ensino e uma preparação desses jovens para servirem agora ao rei Nabucodonosor. O verso 5 diz assim: de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, uma faculdade, né? E depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. E aqui, se você gosta de grifar, se você não vê problema nisso, acho que hoje em dia ninguém vê, eu creio que o verso 8 é o verso principal. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Agora Daniel é um estrangeiro, sendo escravizado numa nação, né, estrangeira, e ele decide não se tornar impuro. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu não serei impuro, eu continuarei servindo ao meu Deus. Ele decidiu isso no seu coração. Continuando, com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aqui é interessante que às vezes a gente espera o primeiro passo de Deus. Eu vou servir a Deus, Deus me dá um sinal, né? Deus faz isso, se Deus fizer, aí eu sirvo. Se Deus me der um aumento, aí eu vou ser dizimista. Se Deus fizer aquilo, aí eu vou começar. A gente espera Deus fazer primeiro. O que acontece nessa passagem? Daniel faz primeiro. Daniel decide primeiro. E aí depois que Daniel decide, Deus age. Deus age em resposta ao coração de Daniel. Já que Daniel não quer se contaminar, Deus vai lá e faz o quê? Toca no coração daquele que cuidava de Daniel, para que esse homem fosse bondoso com Daniel. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei. Eu quero fazer, Daniel, aquilo que você está me pedindo, mas eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E aqui ajuda a gente a desvencilhar daquela ideia de escravidão que a gente tem no Brasil, né? Então você vê que o rei, ele captura esses jovens, ele escolhe homens super capacitados, ele dá treinamento, esse treinamento custa. A faculdade custa, treinamento custa, ele coloca funcionários, ele dá da melhor comida para essa turma, e ainda o oficial tem medo desses homens não parecerem saudáveis. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa muito inteligente da Babilônia. A Babilônia, ela não decide fazer um domínio só pela força, ela decide fazer um domínio cultural. Ela não decide forçar você ali na base da violência, ela decide mudar os seus costumes, mudar os seus pensamentos. Ela faz uma coisa muito mais inteligente que os outros povos. Isso daí vai ser copiado na Grécia no futuro, e a cultura grega influencia a gente até hoje, né? Continuando, verso 11, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Que inteligente Daniel, né? Vamos fazer um teste. Durante 10 dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Está com medo da gente parecer menos saudável, da gente ficar magrinho? Faz um teste. 10 dias. Me dá vegetais, me dá água. Gente, isso não é um jejum. Você não encontra a palavra jejum aqui, né? Isso daqui é uma diferenciação, porque as comidas do rei, do palácio, elas eram oferecidas para falsos deuses.
Então eles não queriam se contaminar dessa maneira. A comida aqui, ela envolve um aspecto religioso muito grande, e eles decidem ficar fora disso. Passados os 10 dias, verso 15, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Eu prefiro a revista corrigida aqui. Se alguém tiver a revista corrigida, vai falar assim que eles pareciam mais gordos, né? Eu acho muito mais legal. Eu acho mais a minha cara, assim, né? Eles pareciam muito mais gordos. Então, imagina, gente, eles ficaram gordos comendo vegetal, né? Então, aqui não era, olha a mão de Deus, o que Deus faz, né, na nossa vida. A gente quer o contrário, né? A gente quer ficar magro comendo hambúrguer, né? A gente está na via inversa disso daqui. Vamos lá, continuando. Assim, verso 16, o encarregado tirou de vez, né, a comida especial, o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha só, hein? E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e de sonhos. Aqui tem 2 tipos, né, que a gente acaba separando. Tem a inteligência cultural, de saber botânica, física, matemática, literatura, línguas estrangeiras, filosofia, artes, tudo isso. E tem aqui uma sabedoria espiritual. Ele tinha discernimento, ele tinha um desenvolvimento profético, ele, além disso, ele interpretava visões, tinha ações. Olha que coisa linda era a vida de Daniel, né? Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos, 3 anos, lembra? O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável. Já imaginou isso? Comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Extraordinária essa história, né? Nossa pregação da Bíblia aqui já estava bom, a gente já podia tomar a ceia, já estava resolvida, né? Que palavra poderosa, 10 vezes mais. Então eu vou trazer aqui para os dias de hoje. Vamos imaginar que, escolha um país aí, quem quiser, de verdade, podem escolher um país, vai para eu não escolher. Inglaterra. Vem a Inglaterra aqui, o Boris Johnson lá, a Rainha Elizabeth nem aguenta vir mais, mas vem o Boris Johnson para cá com todo o exército lá, com toda a marinha britânica, fala, o Brasil agora é nosso. Aí o Bolsonaro vai lá e fala, não tem jeito, não estou criticando o Bolsonaro, pelo amor de Deus, não vou entrar nessa polêmica. O Bolsonaro vai lá e fala, não, rainha, não vai ter jeito, a marinha vem lá, pá, 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 explode tudo, tá? O Bolsonaro fala, vamos ter que se render. Aí eles vêm, né, e falam assim, vamos pegar aí os mais inteligentes. Eles vão lá e pegam ali os mais inteligentes cristãos e levam para a Inglaterra. Pegam esses mais inteligentes, mais cultos, pessoal top ali, vão lá, dão uma olhada na Ser Vivo, a Fernando e o Alexandre são demais, vou levar os 2 como escravos para lá, se livraram do moinho, então na boa, não vão precisar empurrar moinho, vão ter um cargo bom, vão ser meus escravos lá e tal, vão para Windsor, vão para o palácio, e aí vai lá, a Laís também vai, Laís, você é uma menina extraordinária, vai, a Naná está muito nova, o Felipe vai e levam esses jovens para lá, foram lá, levaram esses jovens para lá, e aí esses jovens pegaram e falaram, não, a gente não vai comer da comida oferecida aqui para a rainha, mas a rainha é crente, né? Vamos supor que ela não fosse, né? Não vou comer da comida oferecida aqui pela rainha, eles vão lá, passam 3 anos, depois de 3 anos eles fazem uma prova, levam todos os mais crânios da Inglaterra para um lugar, para Oxford, né? Eles têm a faculdade de Oxford, levam lá todo mundo e faz uma prova, faz ali um teste, como se fosse um vestibular, e aí todos esses cristãos que foram levados para lá, tiram 10 vezes mais notas melhores do que todos os ingleses juntos. Extraordinário, né? Muito, muito legal a gente ver isso. Toda vez que eu li essa passagem, eu me sentia culpado. Eu falei, gente, né? A gente precisa se destacar mais. A gente olha para cá, a gente fala, não sou Daniel, Misaías, né? Daniel, Misael, Azarias, né?
A gente precisa se destacar mais. Seria exatamente isso. Fantástico nessa história. Eles se tornaram a diferença. E aí, gente, é um ponto interessante. Sabe o que a gente pensa, na verdade? A gente pensa que se a gente for para um lugar, e se a gente não abrir mão dos nossos valores para se adaptar àquele lugar, a gente não vai se destacar. Não é isso que você pensa? Eu já pensei isso. Eu já pensei isso na faculdade. Falei, se eu não fizer um textinho comunista dos bons aqui, eu estou frito. A gente pensa isso, se eu não vou estar de esquerda agora durante um tempo. Então a gente acaba deixando o lugar influenciar a gente, porque a gente pensa o seguinte: se eu não deixar essa influência acontecer, se eu não participar daquilo que eles participam, se eu não participar dos happy hours, daquele jeito que a minha empresa participa, se eu não beber junto com o meu chefe, se eu não for para os lugares, se eu não fizer essas coisas, meu Deus, eu não vou me destacar. E o que acontece na história de Daniel? Exatamente o oposto. Porque eles não fazem aqui, eles se destacam. E é isso que a gente tem que buscar, igreja. Deus não tem uma vida ali desgraçada para você, uma vida triste para você. O fato de você não se envolver com o mundo vai fazer com que você se destaque ainda mais. E eu não estou falando aqui, igreja, de um evangelho da prosperidade simples, sabe? Todo mundo tem que ser um multimilionário. Eu não estou falando isso. Mas no seu cargo, no seu lugar, seja qual cargo for, que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. É isso que a gente precisa. Que você seja destacado, não importa se você ganha 3 mil, 2 mil, 15 mil, 600 mil, mas que as pessoas olhem para você e falem, porque tem pessoa que ganha muito dinheiro, as pessoas olham para ela e falam, incompetente, está aqui, porque é um bajulador. Não é? A gente não está medindo aqui pelo dinheiro, pelo status, estou medindo pelo rendimento, pelo caráter, por ser realmente imagem e semelhança de Deus, onde quer que nós estejamos, a gente levar a glória de Deus aí, os jovens, os estudantes, onde a gente estiver. É difícil, gente, é difícil. No Brasil a maioria tem que estudar e trabalhar, tem que trabalhar para pagar a faculdade, é tanta correria, é tanta coisa, é tanta dificuldade, né? A gente tem que trabalhar para pagar aluguel, para morar, para construir, demora 40 anos para pagar uma casa. Não estou tirando isso do seu lugar, mas estou dizendo que no meio de todas essas dificuldades, tem um Deus que nos abençoa e faz a diferença na nossa vida, e isso é muito bom. A gente não se contamina com o mundo e Deus faz a diferença. Queria passar alguns pontos para vocês aqui. O próximo ponto é o seguinte: a primeira coisa que o mundo tenta fazer com a gente, o mundo tenta fazer um domínio cultural com a gente. Então nós vemos o que aí? A palavra diz assim, que eles selecionaram aqueles jovens para ensinarem a língua e a literatura. O que é a língua e a literatura? A língua é a maneira como nós pensamos. Dependendo da língua que você aprendeu a falar, é a maneira que você pensa. Você já falou assim, eu estou inspirado hoje? Amém? Ninguém nunca falou? Amém? Estão com medo? Eu estou com medo de mim. É pegadinha, né? A gente fala, né? Estou inspirado. Países que não foram influenciados pela cultura grega não falam inspirados. Não tem essa ideia. Hoje eu acordei inspirado. Ele nem passa isso na cabeça deles. O termo inspiração vem da cultura grega. Se a cultura grega não tivesse alcançado tantos lugares, a gente não usaria esse termo. A gente não pensaria desse jeito. A gente não falaria, eu tive um problema de inspiração hoje. Isso nem passaria pela nossa mente. A língua determina a maneira como nós pensamos, como nós ligamos as coisas. Então você vê, por exemplo, o que eu vejo de problema? Um assunto recorrente às vezes é palavrão, né? Sabe o que eu vejo de problema em palavrão? Eu não vejo só o problema de ofender a Deus e tal, esse é o problema mais grave. Mas eu vejo o problema de reduzir vocabulário. Se o seu vocabulário é reduzido, a maneira como você pensa é reduzida. Então a pessoa de repente ela usa, né? Ou com algumas gírias, uma palavra que serve para qualquer coisa. O fulano é, e aí você imagina aquele palavrão lá, que você sabe qual é. E aí está passando por uma dificuldade, essa dificuldade é o mesmo palavrão. A mesma palavra, ela serve para 1 milhão de coisas. O que isso faz? Faz isso com o seu vocabulário. Aí você precisa escrever uma redação, você fala, e agora? Eu diminuo a forma como eu penso, isso é perigoso. O que estava acontecendo aqui na Babilônia? Eles estavam tentando mudar a maneira como eles pensam. Eu quero que vocês aprendam a língua da Babilônia, para que vocês pensem igual um babilônio. Eu quero que vocês leiam a literatura da Babilônia, para que vocês tenham modelos babilônicos, para que vocês admirem personagens babilônicos. Igreja, nós estamos num ambiente cultural muito vasto.
Eu acho que nunca tivemos tanto acesso a meios culturais como a gente tem hoje. E o que está influenciando a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei vocês, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou rasgar, tá? Para ficar bem claro. Eu assisti, acho que todas as temporadas daquele Modern Family. Alguém aqui assistiu? Ah, ninguém. Meu, que exemplo ruim, vou pegar um exemplo que ninguém conhece. Ai, mas vamos lá, vamos continuar. Eu espero que você aí na tua casa tenha assistido, alguém assistiu. Tem um casal gay lá. É o Ken e o outro rapaz, eu não lembro. Um casal gay. Gente, é um casal sensacional. Mostram os erros, mostram as falhas. O que acontece? Conforme você vai assistindo, existe uma possibilidade de você pensar, eu acho que, sei lá, quem é tão legal, você fica meio balançado. Por quê? Porque você ama aqueles personagens, não é? Eu amava aqueles personagens, não amo mais porque acabou agora. Eu amava aqueles personagens, torcia por eles. De repente a gente está torcendo, Daqui a pouco ele tem um personagem gay ali, eles estão passando por uma dificuldade no relacionamento, eles refazem, eu estou abrindo o jogo total aqui, tá, gente? Se escandalizar, aí depois a gente conversa. Aí você torce para eles se acertarem, aí quando eles se beijam você comemora. Não acontece? Só comigo, que eu sou pecador demais, né? Você olha lá e fala, que legal, voltaram, cara. Eu fiz até um jeito gay, voltaram, que legal. Você embarca na história, gente, esse negócio é perigoso, né? Você está assistindo o Voight, né? Meu pai, o Márcio, adora o Voight. Daqui a pouco você está lá, bate, ladrão vagabundo, toma, pá. Torturou, cara, tinha que torturar mesmo, era isso aí. Se não torturasse, não resolvia. E aí você começa a entrar, assiste Tropa de Elite, para quem é mais velho. Isso, põe um saco na cabeça, bandido vagabundo, A gente vai sentindo aquilo, filme de vingança, vai lá, mata, estourou o cara, explodiu o cara, oh glória a Deus, né? A gente vai entrando na história. O que eu estou dizendo, igreja? Para a gente viver no monastério? Não, mas para a gente ter um senso crítico. Sabe o que eu faço com a Gabi às vezes? Aí você vai achar muito doido. Eu e a Gabi, de repente a gente para, a gente está assistindo uma série, e a gente pensa assim, imagina se esses personagens fossem crentes? Por exemplo, Friends. Peguei uma outra série. Não vai falar que ninguém assistiu Friends também, eu vou ficar muito chateado. Friends, eu falo assim, gente, se esses caras se convertessem, a vida deles ia ser outra. Meu Deus, eles vão lá, um faz sexo com um, depois faz sexo com o outro, depois todo mundo é amigo de todo mundo, e todo amigo transou com todo mundo, e você fala, meu Deus, né? Aí eles ficam meio sem graça, né? Rola aquele negócio, né? E aí você vai vendo aquele meio e fala, meu, se eles fossem crentes, gente, fosse crente tinha uma temporada, resolvia tudo na primeira, né? Tem vezes que dá vontade, assim, de a gente pensar nisso, falar, nossa, eu vou entrar lá e vou pregar o evangelho, para ver se o Ross e se a Rachel se convertem, porque o relacionamento deles, né, está acontecendo muito problema que falta conversão, muito egoísmo. Você já parou para pensar nesse lado? Está falando, meu pastor é xarope mesmo. A gente precisa enxergar as coisas com a nossa ótica, igreja, de verdade, porque o mundo está vindo aí, e provavelmente, né, você vai assistir em média 8, 10 horas aí, na pior das hipóteses, né, na melhor das hipóteses. Provavelmente você vai assistir mais do que isso de série. E você vai ouvir 1h e 15 de pregação por semana. Eu vou tomar uma surra aqui de 10 vezes. Vocês vão ser 10 vezes mais influenciados pelo Netflix do que pelo seu pastor. É para parar de assistir Netflix? Não, tá? Mas assista com discernimento. Pare e olhe aquilo com discernimento, né? Começa a olhar para o mundo espiritual daquilo, né? Começa a ver algumas coisas que estão por trás daquilo. E aí realmente, e uma coisa interessante, sabe as coisas que dão certo nas séries? Sabe as coisas que você ama nas séries? As coisas que te encantam? Geralmente encantam você porque tem valores cristãos atrás. O Friends mesmo. O que é encantador, gente? Um nível de amizade que eles têm é fantástico. Não é? É compromisso, não tem compromisso com o outro. Um dá a casa para o outro morar. Um ajuda o outro, um paga as contas do outro se for necessário, um consola o outro, um vai perguntar se o outro está bem, não é?
Eles têm ali um nível de amizade extraordinário. Da onde que vem o princípio de amizade, igreja? Da Bíblia. Jonatas e Davi, uma amizade extraordinária. Abraão e Deus, uma amizade extraordinária. Jesus Cristo diz: não tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. O maior amigo que já existiu foi Jesus. Se existe alguma coisa boa na série, você vai ver que essa coisa boa veio do Evangelho. Não existe coisa boa, não existe boa dádiva que não venha de Deus. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, a gente enxergar as coisas com essa ótica, né? Isso vai abençoar muito a gente. Por exemplo, outra série, eu não ia pregar nada disso, mudou tudo, nem sei o que eu vou fazer com os outros slides, não. Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy não é uma série, é uma novela, né? O negócio não tem fim. Assistir Grey's Anatomy, eu fico vendo, gente, o que acontece. Deus deu uma ordem para o homem: não coma do fruto, se você comer você vai morrer. O homem e a mulher comem do fruto, eles morrem de imediato? Não. O que Deus faz? Graça. Deus teria todo o direito de matar Adão e Eva naquele instante. O que Deus faz? Deus dá um caminho, Deus dá uma solução. Sabe uma coisa muito linda que eu vejo na natureza? Adão e Eva tinham doenças? Não, porque não existia morte, não existia dor, não existia aflição. Não tinha doenças. Mas Deus fez as plantas, certo? E qual que é a base de remédio? A planta, a botânica. Você pensou que os remédios, na verdade, são uma demonstração da graça de Deus? Você vai pecar, mas eu vou dar remédio para você. Gente, isso é muito lindo. Já pensou que a medicina é uma demonstração da glória de Deus? Da graça de Deus? Eu não vou deixar você sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Toda boa dádiva vem de Deus. Um bom médico vem de Deus. Um bom remédio vem de Deus. Um bom tratamento vem de Deus. Por isso que tantas vezes as igrejas criavam hospitais. Tomara, né? Eu creio. A nossa igreja ser grande um dia para a gente ter um hospital da nossa igreja. Já imaginou que coisa linda? A gente fazer diferença na sociedade. A igreja ter orfanato, a igreja ter escola, a igreja influenciar o mundo. Por quê, gente? Orfanato, escola, hospital, é graça de Deus. É Deus falando para você: ó, no mundo você pecou, você merecia morrer, e por causa da morte vão haver doenças, mas eu vou dar remédio para você, eu vou dar uma saída para você, eu vou dar um caminho de volta para você. Eu não quero ver meus filhos largados ali na opressão, no medo. Eu vou abençoar. E toda vez que eu vejo uma cura ali, eu vejo a sabedoria de Deus. Eu falo: gente, como Deus criou o ser humano. Você olha para o Grey's Anatomy e vê a glória de Deus no Grey's Anatomy. A gente precisa abrir o nosso entendimento para isso, né? Ver a glória de Deus por meio dos remédios, ver a glória de Deus por meio dos tratamentos. Gente, isso foi evolução difícil, né? Isso foi a mão de Deus, isso foi a criação de Deus, isso foi o poder de Deus, isso foi a graça de Deus, isso foi a glória de Deus. Que a gente realmente consiga ter essa ótica, ao invés da ótica, a pessoa está no 5º casamento, legal, faz parte. A pessoa, né, tem um comportamento homossexual, faz parte. Não, a gente tem que começar a identificar as coisas, né? Imagina, se os personagens do Grey's Anatomy fossem cristãos, não teria mais que uma temporada, não é verdade? Se a gente não tivesse pecado, igreja, você já imaginou? Não teria o capítulo 3 de Gênesis para frente, não precisaria, estaria tudo resolvido. Que a gente possa enxergar isso, não na perspectiva da Babilônia. E aí é interessante, a pregação foi para outro rumo mesmo. É interessante a gente pensar no seguinte: a cidade, ela desenvolve uma cultura. Por exemplo, quantos aqui já trabalharam em São Paulo, já ficaram um tempo em São Paulo, né? Não é diferente, Fábio, né? Rose, São Paulo. Você chega em São Paulo, tudo muda, gente. E aqui do lado, é 40 minutos de carro, se você correr bastante, né? Gente, aqui do lado, você chega no metrô, tá todo mundo com o dinheiro na mão, para já trocar, pá, uma passagem, já trocou a fila, já andou. Você está em Mogi, a mesma pessoa que pega o metrô em São Paulo e leva o troquinho assim na mão, bonitinho, é a pessoa que pega o trem em Mogi e fica: quanto é? É 4,80, calma aí. Você fala: meu, o que aconteceu? Se separar, a cidade tem uma cultura, né?
Você chega em São Paulo, você dá certo, o negócio é rápido. Você chega em Mogi, tem 2 pessoas na avenida, dá trânsito. Não é? Tem 2 pessoas, dá trânsito. Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa cidade, né? Você chega em São Paulo, tem 1 milhão de pessoas que estão passando e dando seta e virando. Gente, 40 minutos de viagem, como muda a cultura. Vai comer um lanche em São Paulo, 40 conto. Já muda, se atravessou, né? Olha como são as coisas. E aqui o que acontece? A Bíblia usa desse exemplo para falar de cultura, e ela coloca 2 culturas aqui, e ela define 2 cidades. Tem Jerusalém, é a cidade de Deus, Yeshua, Além, né? Yeshua, né? Significa que é a cidade que é de Deus, Além significa cidade, Yeshua, Além. E tem a Babilônia, de Bábilos, que vem de confusão. E você vai ver até Apocalipse, eles vão usar essas 2 cidades. Qual que é a capital do reino do diabo? Babilônia. Qual que é a capital do reino de Deus? Jerusalém. Em Jerusalém é de um jeito, na Babilônia é de outro. Gente, cultura é muito importante. E nós, infelizmente, estamos vivendo num domínio muito grande da Babilônia, assim como Daniel estava vivendo. E nós precisamos viver um domínio debaixo da vontade de Deus como o povo de Israel. Gente, agora, me perdoem, eu vou dar uma corrida, vamos lá. Alimentos consagrados significa ligações espirituais, eles não queriam ligações espirituais. Próximo slide. Mudar nome, gente, nome significa identidade. Meu pai e minha mãe falavam muito para mim, Michel significa mensageiro de Deus, significa mensageiro de Deus. E eles ficaram surpresos quando eu virei pastor. Então, o nome ele significa identidade. Imagina o drama, eu já falei isso. Mudarem o seu nome para um Deus pagão. É como se eles chegassem para você e falassem, você não chama mais Alexandre, você chama agora Ogum. Você não chama mais Fernanda, você chama Exu. Você já imaginou? Agora as pessoas vão falar Ogum, você vai falar, oi. Complicado, né? Olha o peso, você vai chamar São Jorge agora, você vai chamar Pombagira. A gente quando lê a passagem, a gente não percebe o drama que está aí. Daniel significava, Deus é o meu juiz. Acabaram com o nome do menino. Olha só, né? Próximo. Após a decisão que Daniel tomou, a superioridade em saúde intelectual. Eu falei bastante, vamos lá. Pode ir. Embaixadores, nós somos embaixadores do reino de Deus. E aí no próximo slide, eu busquei ali foto, tem 2 embaixadas aí. A embaixada aqui de baixo é a embaixada dos Estados Unidos, que fica lá em Brasília. Então embaixada é diferente de consulado. Embaixada é que trata os assuntos de Estado. Consulado é que trata de visto, essas coisas, que trata direto com a população. Embaixada é de um governo diretamente com o outro. Então são assuntos estatais. Aqui, não, pode votar. Não estou tão rápido assim também. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem a dos Estados Unidos, tá? Que fica lá em Brasília. Então, dentro daquela embaixada é território americano. O que o embaixador faz? Ele é um representante da cultura americana. Ele pode até falar português, mas ele vai defender a cultura e os interesses dos Estados Unidos dentro do Brasil. E nós somos embaixadores. O embaixador dos Estados Unidos, ele está no Brasil, mas ele é brasileiro? Não. A cultura dele é a cultura brasileira? Não. Interessante, né? Aqui nós temos a Rússia, né? Embaixada da Rússia, fica em Brasília, fica do lado da embaixada dos Estados Unidos, estava vendo no Google Maps, né? Mesma coisa, embaixador da Rússia é russo, defende a cultura russa. Nós somos cidadãos de Jerusalém, né? Nós defendemos a cultura dos céus. Nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Isso a gente precisa ter muito forte no nosso coração. Pode ir para a próxima. E aqui eu selecionei algumas ideias que o mundo prega, que a Babilônia prega, e que a gente não. Primeira ideia que eu coloquei aqui: cada um tem a sua verdade. Isso daqui é relativismo. Se cada um tem a sua verdade, ninguém tem verdade nenhuma. Mas o mundo fala isso. Você fala assim, eu conheci Jesus. Legal, que bom para você. Ou seja, ele criou uma ideia, ele foi infectado com uma ideologia de que cada um pode viver uma bolha e uma coisa não depende da outra. Para que isso foi desenvolvido?
Ou de que maneira o inimigo desenvolveu isso? As maiores autoridades demoníacas não são aquelas que rolam na igreja. As maiores autoridades demoníacas são aquelas que cuidam dos pensamentos, dos sofismas, das ideologias, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê o quê? Uma ideia do diabo, uma ideologia para a pessoa não aceitar o evangelho. Se o evangelho não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa, eu não preciso dele. Agora, se o evangelho é verdade para todo mundo, e eu chego para alguém que não aceitou o evangelho, o que ele pensa? Ele treme a espinha. Fala, meu Deus, o Deus encarnado veio, morreu por mim, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Deus falou, eu preciso ouvir. Aquele que me criou, escreveu, inspirou um livro, preciso ir atrás desse livro. Preciso obedecer a Jesus. Cria uma necessidade. Segundo ponto, sexo é a expressão do amor, não deve ser proibido ou limitado ao casamento. É uma ideia muito comum. Você não vai conseguir achar ali, nas áreas de influência da imprensa, um jornalista famoso ou um artista famoso que pense diferente disso. E a Bíblia fala lá em Hebreus que o leito deve permanecer imaculado. Então, quando a gente fala de virgindade hoje, meu Deus, é coisa de extraterrestre, né? Terceiro ponto, o cristianismo é uma narrativa ultrapassada. Gente, temos coisas mais modernas hoje. O cristianismo é uma coisa que ficou para trás, etc. e tal. É uma coisa para tirar realmente a força do evangelho. E aí, quando dá uma crise, igual a da de coronavírus, né? Aí todo mundo volta para o cristianismo. Interessante, a Bíblia ficou interessante de novo, todo mundo voltou, né? Então a Bíblia nunca vai ficar para trás, nunca vai ser ultrapassada, porque tem coisas da Bíblia que ainda não se cumpriram, né? Quarto ponto, você é a principal pessoa do mundo, você merece tudo, você é incrível. Isso daí sua mãe pode falar para você, mas não é verdade. O que o Evangelho fala para você? Você é pecador. O que Paulo fala? Miserável homem que sou, né? Qual que é o problema desse pensamento? Eu mereço cura. Não, você não merece cura. Eu mereço vida. Não, você não merece vida. Eu mereço ir para o céu. Você não merece ir para o céu. Tudo que nós temos pela graça. E às vezes, esse quarto ponto, ele se torna um dos mais perigosos, porque às vezes tem igreja que prega isso. A igreja precisa valorizar a sua autoestima. A igreja precisa valorizar a sua estima por Deus. Valorizar a autoestima não é papel da igreja. O que Deus fala? Ame a si mesmo. Se encontra um ame a si mesmo na Bíblia? O que a Bíblia fala? Negue-se a si mesmo. Qual que era a característica dos homens dos últimos tempos, os piores homens que existem? Amantes de si mesmos. Gente, é um perigo isso daqui. Aí a pessoa briga com Deus. Eu brigo com Deus, eu não perdoo Deus. Perdoar Deus do quê? Não, eu não. A gente cai no extremo. Deus não fez, Deus deveria ter feito. Deus deveria ter feito o quê? A gente não merece nada. Tudo que a gente tem é pela graça. Continuando. A solução para a sua vida está no relacionamento amoroso, no status, no dinheiro, na política, nos jogos, etc. Então, qual que é o problema? As pessoas acham que a solução para o vazio existencial que elas têm está em qualquer uma dessas coisas. Eu preguei demais, gente. Aí o computador desistiu. Eu falei, pastor, hoje tem ceia ainda. Eu vou pedir para você, enquanto isso, para a gente ganhar o tempo que eu acabei gastando. 1 João capítulo 2. Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Toda vez que a gente conhece uma coisa, o diabo é derrotado, né? O conhecimento das coisas de Deus liberam vida para a gente. 1 João capítulo 2, verso 15, relaxa, gente, não era para ser, vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, né? Que passagem maravilhosa. Pode aplaudir ao Senhor. Jesus, nós te celebramos, nós te adoramos, Jesus. Aleluia.